Esse podcast é um oferecimento de Águas Levite, Bru MKT, Clube Turismo Leandro Martins, BNI Noroeste Paulista. Fala galera de Rio Preto e região, sejam todos muito bem-vindos ao Rio Preto Cast. Estou aqui hoje mais uma vez com ele, Odelmo Serrano. Diz hoje que está com uma super enxaqueca. Rapaz, voltou a minha enxaqueca, você acredita? Mas tá tudo bem, né? Tudo bem, já tô acostumado. Tô acostumado com enxaquecas. Não choveu no dia da corrida, hein? Não choveu no dia da corrida. Você viu, né? Um abraço para todo mundo lá do Grupo Horen. Foi sensacional a corrida. Verdade. Não tivemos como ir. Um abraço especial também pro pessoal da Passo a Passo, da convenção. Foi super legal também. Pô, foi um dia super intenso, agitadíssimo. Mas os dois eventos foram um sucesso. E Rio Preto Cast nos dois, hein? Exatamente. Rio Preto Cast apoiando os dois. E você que tá aí, já nos acompanhando, não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal no YouTube, tem TikTok, tem Instagram, tem LinkedIn, todas as redes sociais e nas plataformas de áudio também, você pode e você vai encontrar o Rio Preto Cast. Exatamente. Hoje é um programa super especial, né? Estamos gravando hoje, é 5 de outubro, hoje é o dia do empreendedor, Odelmo, sabia? Ah, Leandro, você é o estudioso da dupla, eu já te disse isso, né? Então, hoje é o dia do empreendedor e nada melhor do que falar com um cara que é empresário, que é empreendedor também, que já passou por diversas empresas. Nós estamos aqui com Marcos Scaldelaio. Marcos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente, assim, tem muito papo para falar, não sei se vai caber em uma hora, mas é um prazer para a gente receber você aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço o convite e estou à disposição. Perguntei no início, é para falar o que perguntar, para responder? Então fiquem à vontade. Ah, que bom. Assim, a gente aqui no Rio Preto Cast, o que a gente percebeu, Marcos? Que tem dado muito certo trazer empreendedores, né? Sim. Falar com pessoas que, cara, decidiram sair do usual e empreender e fazer coisas diferentes. E assim, desde que o Leandro fechou essa sua vinda aqui, eu tô curioso para falar de uma coisa. Ai. Você foi CEO da Bombril. Sim. E agora você trabalha com o seu negócio. Sim. Qual que foi esse caminho? Como é que foi esse caminho de sair de uma empresa em que você era o principal executivo e para ter o seu próprio negócio? Bom, primeiro assim, né? Eu tive uma carreira no mundo corporativo muito crescente. Né? Eu fui estudar em São Paulo em 1995, 95, e desde o segundo ano da faculdade já comecei a trabalhar. E aí eu não parei. E eu sempre quis fazer a minha vida diferente. Né? Diferente em que sentido? Para poder proporcionar para minha família, para meus pais, uma condição de vida muito melhor. Sou de Catanduva, filho de professores, nunca me faltou nada, né? Mas filho de professores. Né? Quem é filho de professores sabe que é uma vida onde muitas coisas você tem que contar. E fui embora para fazer. Mas também teve outro ponto. Muita gente apostava em mim. Né? Eu fui bancado por um empresário para estudar em escola particular, porque eu era um excelente aluno na estadual, e os professores pediram, eu venci uma gincana, e esse empresário bancou meu estudo na escola particular. E quando eu decidi fazer faculdade, eu prestei publicidade e propaganda, e eu passei na SPM que eu queria, que era a melhor do mercado, só que eu passei na USP também. E eu decidi, não queria fazer a USP. Aí eu fui para a segunda fase da USP, tinham 60 vagas, eu passei em 63 e não fui chamado, mas também não queria. Eu queria fazer a SPM. Meu pai não tinha condição de pagar a SPM, mas a maçonaria, que meu pai fazia parte, bancou a SPM. Então, eu já saí com aquela missão, eu tenho que dar certo. Porque muita gente apostou em mim e eu preciso dar certo. Então, eu queria fazer realmente essa minha vida diferente. Eu fiz a minha carreira acelerar muito. Até que eu cheguei na Bombril e virei presidente, uma das maiores empresas aí do Brasil. E por que essa decisão de mudar de fato? Né? Muitas coisas aconteceram que de fato fez com que eu tomasse essa decisão. Eu tive aí momentos auge, de muita glória em relação à Bombril, ganhei, fui capa da Forbes, o executivo mais importante jovem de 2014, 2015, entre os 100 brasileiros que fazem o Brasil melhor. Só que chegou um determinado momento onde a família que tomava conta, que é dona da Bombril,
entrou num colapso de briga familiar aí, que não vem ao caso aqui. E que isso me afetou muito profissionalmente, né? E isso aconteceu em função do momento que nós estávamos passando no Brasil, no final durante o governo Dilma, onde o dólar disparou e a Bombril vive de água e dólar, porque o Limpol que a gente usa é puro dólar, né? Água e dólar. Você usa muito Limpol, você está jogando dólar pelo ralo. E tinha que tomar uma decisão de investir dentro da empresa. Aí, por problemas ali da família, eu tomava essa decisão, não liberava isso e aquilo. E eu, como presidente, tinha que tomar medidas que eu não achava certo tomar e eu não queria tomar aquele tipo de medida. Foi quando eu olhei e falei, não, se eu aceitar ficar aqui, eu estou aceitando uma zona de conforto. Como muitos hoje estão no mercado e estão nas suas empresas por causa de salário. Não gostam do que fazem, não suportam as pessoas que trabalham, mas estão lá porque não querem abrir mão do salário. E eu com cargo de presidente, carro blindado, segurança, todo o que presidência me dá aí como retorno, eu resolvi apertar o botão e falar, não quero isso para minha vida. E quando eu fiz isso, a Bombril pediu para que eu ficasse um mês ainda, escolhesse um novo presidente, ajudasse no processo, só que ela me pagou como se fosse uma coaching, né? Para me ajudar a me recolocar no mercado. E quando eu fui conversar com essa mulher, ela, vendo o que eu gostava de fazer, né, o jeito que eu era, ela falou para mim assim, engraçado, 99% da população não pode ter o prazer de decidir assim, ó, não quero fazer isso. Você faz parte de 1% da população que pode decidir. Isso eu estou falando quando se fala no assunto financeiro. Eu estou falando que nós somos privilegiados, né, pelo que nós conquistamos, ter a possibilidade de escolher algo para se fazer, como muitos têm que aceitar a condição que surge ali da oportunidade. E ela falou, por que você não empreende? Aí eu parei para pensar, eu falei, tá, também não sei, né? Porque você acostuma com uma vida profissional, sim, onde você, de fato, tem uma empresa por trás, uma corporação que paga seu plano de saúde, que tem outros envolvimentos que você não passa a ter a preocupação quando você tem a sua vida profissional empreender. E eu virei e falei, eu vou começar. Por quê? Porque eu fazia palestras e os empresários iam e queriam que eu ajudasse depois na empresa. Chegava no final e falavam, eu preciso de você na minha empresa, eu quero uma ajuda, uma consultoria. Eu falei, tem um filé aí. Eu falei, eu vou apostar. E aí eu falei, eu vou abrir a minha empresa. E na época eu fui chamado para ser presidente de 2 empresas, uma no interior, uma em Goiânia. E aí eu decidi, falei, eu não vou. Porque eu acho que eu vou viver os mesmos problemas e deu... Sabe que deu aquela birra? Birra não sei... meio que brochei em relação assim, àquilo que eu já vivia de expectativa, tudo, e falei, eu quero experimentar outras coisas aí. E aí eu tomei essa decisão. E aí, como Deus se faz presente quando você realmente decide querer mudar, luta para isso e vai em frente, né? Um headhunter me chamou, e na conversa com o headhunter eu contei essa história e falou, eu tenho uma empresa até para te indicar, para te contratar, para você ser tipo conselheiro deles, um consultor deles, porque eles estão precisando disso, um cara forte, que conhece o mercado e tal. E aí eu fui conhecer esse cara. Esse cara me adorou. Eu resolvi o problema dele, de marca, tudo, e foi um caso assim, é uma marca que chamava Luminous Life, e é um suco, e não ia bem, um suco nutricional, que entregava aí um valor diário de algumas coisas que a gente não consegue numa alimentação normal, como vitamina D, o que for. E quando eu peguei aquele projeto, eu falei para ele assim, você vai ter que matar esse nome. Ele olhou para mim e falou, oi? Eu falei, eu tô vendo que você vai ter que matar esse nome, tô sentindo, pelo que eu tô estudando no mercado. Com o nome, né? Com a marca, tudo. Aí eu fiz focus group, né? Aquelas entrevistas em grupo, e chamei ele para assistir. Terminou 4 grupos que eu tinha feito, eu olhei para ele e falei, você entendeu? Ele falou, pode matar. Matamos, transformamos o produto na marca Life Mix, que hoje você encontra
melhores supermercados do país, cresceu absurdamente, me agradece até hoje. E assim, foi um primeiro impulso. E aí começou. Hoje eu tenho 8 clientes que eu atendo ainda em consultoria que me dão assim, parte do meu 16 dias do mês eu sou focado nesse atendimento. Porque também eu montei um modelo disruptivo de consultoria. Legal. A minha empresa sou eu. Eu não levo trabalho para casa. Eu não tenho equipe que vai e fica mergulhando para encontrar isso. Não. Eu vou, eu dou as orientações, eu faço as pessoas da empresa fazerem, ajusto as pessoas nos cargos certos e vou pedindo o resultado e vou acompanhando, medindo, expondo. E as pessoas vão aprendendo junto. Então, não vou lá caçar as bruxas, fazer isso, aquilo. E olhar para frente. Não faço reestruturação. Eu olho para frente como crescer, se desafiar. E as pessoas ficam encantadas, porque no final das contas, eu também ajo como um próprio conselheiro da pessoa. A pessoa chora, eu choro com a pessoa, eu sofro com a pessoa, eu dou as duras na pessoa. Então, assim, cada perfil de empresa que eu pego, eu tento ser aquele cara que pode ser muito relevante. Não só na parte técnica, mas na parte de comportamento, principalmente, que eu acredito isso. Uma mudança da empresa se parte em mudança de comportamento, em primeiro lugar, para depois a técnica se ajeitar aonde precisa. Então, quando eu decidi sair, me machucou bastante, porque eu não queria, mas ao mesmo tempo eu olhava e falava, eu preciso. E até pelas conquistas todas que eu tive com o Bombril. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Hoje eu sou dono do meu tempo, eu criei um outro perfil de vida, um outro estilo de ganho e remuneração e que me completou. E eu acho que o ser humano, eu falo, primeiro a meta de vida que a gente tem que percorrer é ser feliz. Então não dá para aceitar ser acomodado, não dá para aceitar a zona de conforto, não dá para ficar pensando só em salário. Quem pensa nisso, depois não sabe porque tem problema no coração, morre cedo tal, porque não vive, não tem o prazer de fazer aquilo que dá vontade de fazer. A gente até brinca, né, que a gente ouve muito essa questão mesmo de, mas se eu sair daqui, o que vai ser da minha vida, o que eu vou fazer? Mas às vezes você ficar preso ali também é algo meio ruim. Quem fala isso é porque não confia nem nele. Né? De fato não confia. Cara, eu hoje vou morrer de fome? Não vou nunca morrer de fome, porque eu sei que eu posso fazer. Se eu tiver que fazer isso e aquilo, eu faço. Teve que pôr a mão na massa, eu ponho. Ter vontade. Ter vontade. E acho que nesse mercado, o que não tem espaço é para você não acreditar em você. Porque ninguém acredita em você se você não acreditar. Você tem que ser o primeiro, até mostrar para os outros que você acredita. Né? E a pandemia também foi um grande acelerador disso, eu acredito, né? A gente conversou com alguns empresários, empreendedores aqui, que viu que na pandemia ou eu empreendia ou eu empreendia, né? Veio um negócio que assim, eu preciso fazer alguma coisa. O brasileiro, coisa, né? Por natureza, tem vontade de ser empreendedor, só que ele confunde a regra do jogo, né? Ele acha que empreender é simplesmente se aposentar. Então ele quer comprar uma franquia, uma outra franquia, colocar alguém para tocar, ele passa lá à tarde para recolher o dinheiro. E não funciona assim. Barriga no balcão tem que existir, o olho do dono tem que existir, senão não funciona. Eu não tenho vida de marido, não tenho vida de pai, de terça a sexta ou terça a sábado. Eu saio de casa em São Paulo toda terça de manhã e volto sexta-noite ou sábado. Mas sou muito feliz, porque quando eu volto para minha casa, eu sou um cara realizado, para dar o prazer total para minha esposa, para meus filhos e viver com ele o final de semana com um cara que se entregou, que fez aquilo que ama, tal. Eu peguei o último ano meu na Bombril, eu fui parar 3 vezes no hospital, com ameaça de infarto. Eu emagreci 8 quilos, foi a única coisa boa que aconteceu no final, né? Mas assim, é um estresse daquilo que não é seu. E até que ponto isso vale? Né? Quando eu deixei a Bombril, a preocupação das pessoas é o que o Marcos vai fazer, qual a empresa que vai... Quando eu mudei e falei que eu ia montar a minha, onde é o escritório dele? Né? Qual é o carro dele? Aí eu falo nas palestras, meu carro hoje qual é? Uber. Eu não tenho carro. Eu não tenho carro. Eu não preciso de carro. Minha esposa tem, tudo, mas assim, eu não tenho. Eu viajo o tempo inteiro, vou ter carro. Qual carro? Para que eu vou ter carro? Meu escritório, tenho um espaço no cowork em São Paulo, onde ficam as minhas coisas, a minha história, né? O meu museuzinho lá de tudo, minha funcionária, e também não preciso. E agora na pandemia, muito menos. Então, a gente aprende muito. E eu aprendi
que o teu maior valor é ser você mesmo. Não tente ser aquilo que você não é. Cria valor naquilo que realmente você pode entregar. Então eu sou valorizado, não porque eu tenho, se eu deixei de ter. Eu sou valorizado pela relevância que eu causo nas pessoas que têm contato comigo, naquilo que eu posso ajudar, naquilo que eu posso fazer diferente, né? E é isso que fica. É isso que, pelo menos, eu trabalho para deixar como legado nessa vida. Você sabe que um dia eu perguntei para o meu filho, eu tenho um filho de 11 anos e uma menininha de 10. Eu falei assim, B, papai morreu. Bichinho coachou, já chorando. Eu falei, não, brincadeira, mas assim, papai morreu. Alguém vai perguntar para você, mas quem foi seu pai? E quem é seu pai? O que ele fez, o que ele faz? Eu queria saber, né? Porque assim, qual é o legado que a gente deixa na vida? Eu fico pensando nisso. O que eu vou marcar na história? Eu não vim para não marcar, não deixar minha marca de fato, né? Eu vim para mostrar para os outros que eu existo. Esse cara do cabelo espetado passou aqui e veio. Eu perguntei, B, e aí? Ele olhou para mim e falou, eu falei, o que você vai responder? Ele, joga no Google. E de fato eu entendi o que ele quis dizer. Porque a minha história está lá declarada. Tudo aquilo que eu faço até hoje é notícia, está lá, está sempre comunicado? Então, eu falo, quando eu vou palestrar, exatamente isso. Trabalhar por trabalhar. As pessoas que querem ter uma vida sem encheção de saco, sozinhos, ou só ele, a família. Cara, cada um escolhe aquilo que quer. Mas quando você quer crescer, você precisa ser visto, você precisa ser lembrado. Quando você quer fazer a diferença, de fato, você precisa valer para fazer essa diferença, né? Quando eu vim para cá montar o lead, podia ser mais um lead. Não, montei o lead, que foi reconhecido como o melhor lead do mundo. E hoje, todos os outros leads que têm unidades aí, mais de 30 e tantas unidades, rebolam para ter um lead no perfil que nós temos aqui. E não acredito que eu consigo trazer para essa região o dono da XP, o Guilherme Benchimol. Fala, pô, como é que ele traz o Guilherme Benchimol? A gente não consegue nem conversar com o cara. Eu trago. Porque para mim não tem distância. Se eu decidir que eu quero, eu infernizo até. Eu venço pelo cansaço às vezes. Mas por quê? Porque eu ponho na minha cabeça, o povo de Rio Preto e região tem que reconhecer o quanto eu posso ser diferente e trazer aquelas pessoas que ele tem vontade de conhecer e que eles pagariam uma furta para ir num evento lá em São Paulo, isso e aquilo, e eu estou trazendo para cá. Né? Então, eu me desafio o tempo inteiro. Eu acordo me desafiando o tempo inteiro. Eu tenho vontade de fazer diferente as coisas, eu não admito ficar igual. Ô Marcos, e quando você estava lá na Bombril, o que era a maior pressão que você enfrentava? Era a pressão dos números, do resultado? Ou era a pressão de lidar com as pessoas, essa parte mais de pessoas? Pessoas, eu sempre tive muita facilidade. Eu sempre fui aquele cara que as pessoas sempre teve vontade de estar do meu lado, de se desenvolver comigo. Porque eu sempre fui um cara muito de escutar. Hoje se fala muito dessa liderança humanizada. E eu sempre olhei o funcionário não só com a entrega profissional, mas a pessoal. Eu tenho até um amigo que ele sempre falava para mim assim, você confunde muitas coisas, você tem que ser mais profissional na avaliação dos seus funcionários. Eu não sou assim. Eu toco no ombro, eu converso, você não tem noção que é festa da empresa comigo. Né? O difícil é me tirar da festa. Eu danço com Deus e o mundo, converso com ele. Eu sou assim, eu gosto desse negócio. Né? Eu me coloco, tanto que às vezes a pessoa não me conhece e fala assim, aquele cara deve ser metido, porque eu sou mais na minha. Só que quando me conhece, eu falo, não acredito, você é tão engraçado, você é tão divertido, porque eu gosto, né? Então, para mim, desafio de pessoas nunca tive. Por mais que eu fui presidente muito jovem, tinha funcionário de 60 anos, 65, cada um tem seu problema. Sim. Mas o grande desafio é saber lidar com as diferenças. O pior é a cobrança que você tem que ter realmente para resultado de áreas de qual você não tem o domínio. E você tem que aprender e se dedicar. Quando eu assumi a presidência, eu me enfurnei no financeiro. Eu não tinha noção clara de demonstrativo de resultado, de fluxo de caixa, o impacto 100%. E eu fui na pressão, tive que me enfiar. Mas é o desafio. É o desafio de você ter que administrar e saber pedir
o que as áreas têm que te entregar, mesmo você não tendo esse conhecimento. E Marcos, você com toda essa experiência aí de empreendedor, o que você, quando alguma pessoa fala assim, tô pensando em abrir um negócio, que dica que você daria para um empreendedor novo? Você não... Primeira dica é, você tá com vontade de trabalhar? Isso é... Porque é isso, você entendeu? Abrir um negócio significa tirar o seu sossego. Tirar o seu sossego. Você vai trabalhar em dobro. Você não vai ter tempo. Mas você tem que estar feliz. E aí que está o grande... A pessoa saiu de uma empresa que tem um dinheirinho X. Ganhou lá. Aí ela vai no Google, digita assim, melhores franquias para se investir. Aí vê lá que na moda tá o sorvete X. Aí ela quer comprar a franquia daquela, quebra a cara. Porque ela não tem nem tesão naquilo. Sabe, o negócio dela lama carro. Meu, vai montar uma loja de vender carro que você vai ser mais feliz. É verdade. O problema maior é as pessoas precisam primeiro se olhar no espelho e admitir aquilo que realmente gosta de fazer. E mesmo que você tiver que dar um passo para trás, é melhor. Porque um passo para trás pode fazer com que você pegue impulso e dê 20 para frente. Mas retornar não é fácil. Para muitos é muito difícil mesmo. E tem aquele mito, né? Às vezes fala assim, eu vou para trás, o que as pessoas vão pensar dessa minha atitude? Mas né? porque muitos vivem pelo que os outros olham, pelo que os outros imaginam. Isso aqui a maturidade vai lhe dando. Quem paga a sua conta é você. Quem paga o boleto sou eu. Eu tenho a minha família que pode olhar para mim e falar 300 outras coisas sobre o meu respeito, me ajudar nisso, naquilo, o que for. Né? O julgamento deve ser seu. Por isso que uma das atitudes que eu defendo muito quando você quer sair da zona de conforto é estar blindado. Estar blindado é você decidir fazer aquilo, vai em frente e não escuta o que os outros vão te criticar, fazer isso e aquilo. Porque a vida é assim, cara. Hoje você está aqui em cima, amanhã você pode estar aqui embaixo. Então, o mais importante é que as pessoas te reconheçam pelo seu valor, não pelo que você tem. Porque hoje eu conheço, viu? Tenho relação com um empresário que eu só sei que as amizades ali é porque ele tem aquilo. Senão, meu filho, ninguém queria nem estar do lado, né? Ô Marcos, e você passando acredito que na Bombril existiu uma pressão muito grande, mesmo alguns anos atrás, na questão de sustentabilidade. Sim. Agora se fala muito em ESG, nessas práticas e tudo mais. ESG. O ESG. O quanto você vê que isso realmente é algo que as empresas investem porque acreditam ou por ser uma pressão externa do mercado, da sociedade? Olha, e eu não vejo errado se a empresa investir porque tem uma pressão no mercado. Uhum. Porque pelo menos está se movendo. Pior para mim é quem não se move e não faz nada. Né? E ontem foi um dia até que nós fizemos um evento onde foi falado um case da empresa Móveis Bechara, né, do Rodrigo Bechara. 2 anos atrás eu trouxe para cá o primeiro evento de ESG. Nunca tinha tido. Uhum. E eu trouxe um dos maiores especialistas do Brasil, que é o Ricardo Assunção. E o Bechara contratou ele. E o Bechara lançou ontem a primeira linha sustentável 100% de imóveis, do começo ao fim. Olha. Do ferro, da madeira, da pintura, tudo utilizado. Você precisa ver que projeto maravilhoso. Tem que até convidar ele para vir aqui. Uhum. Você vai adorar. E começou por um lead. Ele escutou, absorveu, quis ser diferente e foi para cima fazer. Por quê? Porque comprou a ideia e entende o peso disso daqui para frente. Tem bancos hoje que para liberar crédito precisa você apresentar as ações, né, de ESG aí, o que você está colocando nas suas práticas. Então, é normal, é uma pressão do mercado necessária que nós precisamos nos adaptar. A Bombril foi uma das primeiras empresas a levantar a bandeira de trabalhar o posicionamento melhor da mulher no mercado. Nós assinamos um compromisso com o Walmart. A campanha nossa chamava o homem para limpar a louça, para lavar um chãozinho, para direitos iguais com a mulher. Levantamos essa bandeira de uma maneira divertida. Acho que eu lembro dessa. Mas com uma obrigação clara de não falar isso só para o consumidor. Internamente, eu coloquei todos os processos de seleção, tinha que ter mulher dentro. Todos. Você falava com o diretor comercial que tinha que contratar, tem que ter mulher. Ele falava, como que elas vão atender o atacadista? Eu falei, vão atender melhor que você. Né? Existe muito preconceito. E a gente foi quebrando, colocando mulher em cargo de gestão. Por quê?
Porque não se quebra se você não dá espaço. Quando você dá oportunidade, as coisas acontecem. Não, isso é verdade. E Marcos, como que é para você trazer um lead, né? Até para explicar para as pessoas o que é o lead, mas como que é trazer o lead para uma região que a gente sabe que é uma região que tem um super potencial, né? Quando a gente criou o podcast, já foi pensando nisso, de assim, caramba, essa nossa região ela é tão grande, tão boa em N motivos assim, e as pessoas às vezes não conhecem os empresários, não conhecem as empresas, não conhecem as coisas que acontecem aqui na nossa região, né? Sim, o lead é uma plataforma de relacionamento qualificado entre os líderes e suas empresas. Então a gente tem como primeira base o conhecimento. Tudo aquilo que é pauta de jornais, assuntos importantes para empresários, a gente faz evento e traz a pessoa responsável pelo assunto. A reforma trabalhista, o relator do Senado, não é um advogado que vai falar sobre. Então a gente sempre traz alguém do mundo econômico ou político, um grande empresário, para falar do assunto. Vamos falar sobre franquia, o Arthur Grimbalda Boticário. Né? Então, é um grande nome sempre. Então, você vai saber daquele assunto na fonte. Você que é do interior, né? Que às vezes fica querendo acompanhar só pela internet, ou isso e aquilo, não. Aqui no Lead você vai vivenciar o assunto. Segundo pilar é o network. É você estar junto com gente que quer crescer, que quer fazer acontecer, e gente também já muito grande para você aprender e trocar experiência. Nós somos o reflexo de 5 pessoas que a gente convive, tirando a família que a gente é obrigado a conviver. Mas o restante, se você escolheu, você vai ser reflexo daquilo. Então, viver no mundo dos empresários vai te dar esse reflexo. Tem empresário que frequenta o Lead, ele fala, eu só venho aqui para escutar. Minha cabeça abre pra caramba. Eu quero saber. Ontem nós fizemos um evento de metaverso que metade do público estava olhando, entendeu? Nada. Nada. Mas uma sementinha foi plantada. E o Lead foi quem causou. E o terceiro pilar é fazer negócio. O bonito é fazer negócio. As pessoas têm vergonha de fazer negócio. Eu fico lá no palco, hein, Lucas? Conhece gente diferente? Senta ali, tal. Apresente sua empresa. O bonito é fazer negócio. Eu adoro. Quando eu uno as empresas para fazer negócio, cara, tem orgasmos múltiplos. E assim, isso é fantástico. Então o Lead tem essa força. Nós temos hoje 123 empresas filiadas que juntas faturam 28 bi, né? Tem 105 jovens no Lead Futuro e 64 mulheres no Lead Mulher. Então a gente fomenta o empreendedorismo, a força do Noroeste Paulista, o desenvolvimento do Noroeste Paulista. Tem algumas regras para entrar no Lead? Tem. Para entrar no Lead precisa ter um faturamento mínimo, né? A gente é focado realmente na média e grande empresa, né? Mas você tem o Lead Futuro, que é uma porta de entrada, eu falo para os jovens, você tem um amigo da balada, você tem um amigo da religião, você tem que ter um amigo do empreendedorismo. Cara, e quantos jovens fazem negócios com outros jovens ou propriamente com empresários do Lead? Né? Tem a Flaviana da Prospecta, de uma agência, ela fez agora ela é filiada, nós fizemos um Insights lá na empresa dela, você não tem ideia o que ela gerou de negócios possíveis aí por causa desse evento para 20 pessoas lá. As pessoas não se conectam. Meu inimigo é o tempo do empresário. E eu consigo pôr o empresário. O mais difícil é você reunir. E esse é o meu objetivo, reunir e fazer acontecer. Então, o Lead é um ambiente para quem quer prosperar. Tem gente que eu vou visitar e eu saio de lá e falo, tomara que não assine essa ficha que eu não quero nem 500. Mal-humorado, não olha para frente, sabe? Só quer criticar. É só falar de política, tchau. Tchau. Quem movimenta esse país são os empresários e a gente tem que olhar para frente e fazer acontecer. Ponto. E o potencial da nossa região, Marcos, você que está liderando aqui o Lead no Noroeste Paulista, como você enxerga esse potencial nosso aqui? Eu acho assim, Rio Preto se desenvolveu muito. Quando eu comecei na região, faz 6 anos que eu faço o Lead aqui. Votuporanga era muito falado. Votuporanga tinha dado um salto muito qualitativo, mas hoje a gente vê como o Rio Preto avançou. Rio Preto realmente assim deu um salto qualitativo gigante. O que Rio Preto cresceu, eu vejo um atraso, por exemplo, em Ribeirão. Eu acho que Rio Preto avançou mais do que Ribeirão nesses últimos anos. E isso é muito positivo. Mas ainda existem cidades que você precisa puxar a orelha dos empresários, que são empresários acomodados,
que acha que só o que ele faz, porque tem empresa X, tá bom. Tem que se envolver, tem que fazer parte de grupos, tem que ajudar, mostrar para a comunidade, mostrar para os empresários. Mas não, acha que não. Então, eu brigo o tempo inteiro, eu sou chato nessa parte, né? Eu encho o saco. E eu movimento as 10 maiores cidades do Noroeste Paulista. Eu vou nelas, eu frequento, eu tenho filiados dela. Então, Araçatuba, Birigui, Penápolis, Olímpia, Mirassol, Catanduva, Fernandópolis, Votuporanga, Rio Preto, então, Andradina. Essas cidades, eu quero filiado, eu quero trazer para o jogo. Mas é perfil dos empresários, da forma como eles também aceitam o setor público da sua cidade. Né? Não participam, só criticam. E não, tem que fazer o jogo acontecer. Aqui em Rio Preto eu tenho a felicidade do próprio Edinho. O Edinho vai em todos os eventos do LEAD quase. Vai no evento, tá próximo. Né? Por quê? Porque ele entende a importância de estar junto com o empresário. Quem movimenta é o empresário tem que estar satisfeito, o empresário tem que ver as coisas acontecendo. Né? Mas é isso, eu boto fogo e fico muito triste com o empresário que não consegue entender essa diferença que ele pode fazer, né? Alimentar muito. Um dos maiores projetos sociais que está acontecendo no mundo está acontecendo aqui em Rio Preto, que é a Favela Marte. Sim. O desfavelamento. Que foi um projeto que aconteceu e com o Jorge Paulo Leman, com o Gerando Falcões, a Amanda, nós fomos convidados do LEAD para ajudar. Conseguimos arrecadar 6 milhões, movimentando. Cara, pelo engajamento com o empresário. Uhum. Então o empresário fazer parte do LEAD é olhar como pelo todo, pelo seu aprendizado, para trazer coisas boas para sua empresa, conexão, negócios no Brasil, porque o Conecto não é só aqui na região. Interesse para São Paulo, Brasil, mundo, o que for. E principalmente, como ele devolve isso para a sociedade, como ele pode estar ativo e participar desse todo. Pra gente, né, sim, a gente se sente como é importante pra gente mesmo o networking, né? Como a gente consegue contatos, como a gente consegue crescer, negócios, como a gente consegue crescer, as pessoas olham pra gente de uma forma diferente, porque até pelas pessoas que a gente traz aqui também, né, Odam? E por estar rodeado de empresários também, acho que isso traz essa força. Você tocou num ponto, Marcos, importante, que é essa parte do empreendedorismo social. A gente trouxe a Amanda aqui, a gente conversou, fizemos 2 episódios com a Amanda, e a gente foi lá num evento que a Trans Hair fez lá na Trans Cosméticos. Isso. Manuela. Da Manuela. Ela fez uma parceria com as Valquírias. Então elas profissionalizaram, acho que eram 25 mulheres da Favela Marte e deram curso de cabeleireiro, maquiagem. Essas mulheres elas ganharam equipamentos para começar a empreender mesmo. São mulheres da favela que hoje têm toda a condição de atender na casa dela para fazer uma escova, um penteado, um cabelo e tudo mais. O quanto que as empresas perceberam que elas têm que também fazer um papel social que a gente imaginava que está na mão do Estado, né, Marcos? Como que fica esse jogo entre Estado, a empresa privada e a sociedade? As pessoas confundem que quando tem esse envolvimento da empresa, a empresa não pode tirar proveito disso tudo. Então, é errado isso. Porque você, na sua empresa, o que é mais chato é ficar ajudando, dando dinheiro, porque a pessoa vem pedindo. Não. O que você vai fazer dentro do seu propósito para virar uma coisa recorrente? A Ambev tem um dos maiores cases, que é a água dela, né? Que chama AMA, justamente que todo o lucro é destinado à geração de água no Nordeste. E você acompanha no site e tudo. Mas ela não perde dinheiro. Paga todos os custos e o lucro vai para esses projetos. Então, o que a empresa pode fazer dentro do seu propósito DNA para ser isso uma rotina de ajudar, né? E não virar só momentos específicos. E isso a Favela 3D está trazendo com uma notoriedade muito grande, porque é uma mandala, não é só construir uma casa e pôr a família. Não, é gerar oportunidade de emprego, desenvolvimento e as empresas estão de portas abertas para trazer para dentro e ajudar dentro desse todo, né? Não ficar só ajudando momentaneamente financeiramente. É um impacto muito grande, né? Que às vezes fica escondido aí para a sociedade como um todo, né? E, Marco, você olha assim, quando você olha para o mercado de trabalho como um todo, que sofreu bastante aí por conta da pandemia,
a gente vê que já está num crescimento assim bem acelerado, né? Após o crescimento de tudo assim. Como que você vê para os empresários esse pós-pandemia, né? Tudo que a gente, depois de todo esse susto que a gente levou, né? Ó, a gente faz uma pesquisa de clima empresarial, que foi até divulgada a semana passada, onde a gente mede aí com os empresários o que eles estão achando do momento atual, se vão contratar, se estão crescendo, em relação às reformas, o PIB e tal. E desde que a gente começou a fazer essa pesquisa, que foi do período da pandemia, as empresas sempre cresceram, tá? A pandemia ajudou muito a empresa a crescer. Foi uma oportunidade para também você se reorganizar e se preparar para o novo passo. Mas esse momento, as empresas estão crescendo, estão contratando, mais de 60% das empresas estão contratando, vão ter novos cargos, vão ampliar seus negócios, né? Acreditam num PIB positivo de 2% no final desse ano, para o ano que vem também PIB positivo, e o único gargalo que não tinha apresentado ainda em nenhuma pesquisa e agora ficou evidente, é que existe uma preocupação e um dos fatores que está impedindo tirar projetos do papel e fazer crescer é o cenário político, né? Porque o cenário político está em definição, né? Sim. Então, é normal Sim. que o empresário pare. Não que ele vai deixar de fazer o que tem que fazer depois, porque eu acho que quem manda nesse país são os empresários, né? E a gente leva porrada daqui ou de lá, mas a gente tem que levantar, sacudir a cabeça e ponto, né? Sacode a poeira e dá a volta por cima aí. Mas é um momento que você para refletir, para esperar, para ver o que vai acontecer, né? Se vai continuar na mesma continuidade de projeto econômico ou, né, se terá mudança. Então, sempre tem aí dúvidas. É normal. Então, isso não foi até uma surpresa para mim, mas para a pesquisa sim, que nunca tinha apresentado. Em relação às avaliações dos governos, em relação ao efeito guerra da Ucrânia, que ainda impacta na cadeia de insumo. Mas o cenário é extremamente positivo. Isso é importante, né? Que independentemente do que aconteça, o empresariado acompanha esse crescimento, né, Marcos? Está disposto realmente ao Brasil voltar ao rumo do crescimento, né? Sim, você tem, aqui é uma região, vocês sabem, tem uma força de um interesse em um candidato, né? O empresário, ele olha de uma forma mais forte para um desenvolvimento. Mas somos brasileiros, né? Se tiver que adaptar, enfrentar isso e aquilo, nós vamos sempre fazer e vamos sair com sucesso. Com certeza. E antes do programa entrar no ar, a gente estava falando do prêmio que o LEAD organiza, que é um super prêmio, assim, super legal, né? Quinto ano. Queria que você contasse um pouco pra gente como que é esse prêmio, a votação, até para contato, até para todo mundo, né? Que é diferente do que normalmente a gente costuma ver por aí. Esse prêmio vai fazer 5 anos agora. Ele vai acontecer no dia 8 de novembro. A gente volta num buffet grande no Vila Conte, com show, vai ter o Inimigos do HP, então uma grande festa. E o prêmio é muito sério. São 3 fases, todas acompanhadas e validadas pela World Auditores Independentes. A primeira fase são indicações. Nós convidamos presidentes de associações comerciais, secretários de desenvolvimento das 10 principais cidades, né? Tanto da associação comercial e os secretários, os membros do comitê do LEAD Futuro, do LEAD Mulher, e eles indicam 5 empresas ou empresários ou personalidades em cada uma das categorias. Tá? Quem receber 3 ou mais indicações vai para a segunda fase. Na segunda fase é a votação popular, que está acontecendo agora. O ano passado foram mais de 37 mil votos. Nossa. Então, precisa se envolver, precisa pedir voto, precisa pôr nas redes sociais, chamar atenção, porque senão não vai. Depois dessa terceira fase, os 3 mais votados por categoria vai para a última fase. Essa última fase eles têm que apresentar uma defesa, porque que eles merecem. Essa defesa é apresentada para o comitê de gestão, que em votação secreta, 1 a 1, faz a sua escolha. Sem conversar com o outro, tá? E aí, a Word valida a informação
E no dia 8, eu revelo no palco, abro o envelope e a gente sabe na hora quem é um grande vencedor. E é assim, o prêmio, quem já ganhou, quem participou sempre fala, Marcos, você não tem ideia da proporção que o prêmio tomou. É pessoas da Argentina dando parabéns, pessoas de outros países, países da Europa dando parabéns, porque realmente é um prêmio poderoso, que dá muita visibilidade. E no dia a gente faz transmissão ao vivo, né? Porque os funcionários das empresas querem saber, né? Assistir. Sim. O ano passado nós fizemos, foi um evento no Paulo Moura, né? Sem festa, tal, pelo momento que nós estávamos vivendo, mas 1.800 pessoas assistindo ao vivo. Ao vivo. E você vê os comentários, eles... eu quero esse, eu gosto desse, tal. E é muito legal. Então a proporção é muito grande, Nós divulgamos ontem a lista dos indicados. Eu não consegui atualizar ainda, responder em tempo hábil meu WhatsApp. Eu estou atrasadaço, porque ontem eu fiquei em consultoria, tive evento, hoje eu fiquei em consultoria, porque quando sai, você não tem ideia a avalanche que é. A avalanche que é. É assim, é Deus e o mundo querendo. E a votação vai assim muito rápida. E a gente pôs... O que é de diferente nesse prêmio esse ano? Aumentamos uma categoria. Antes a gente fazia um empreendedor do ano, tanto homem ou mulher. Esse ano a gente separou. Por quê? Porque não... O empresário do ano, desculpa. Empresário do ano. Podia ser homem ou mulher. E eu sempre fui resistente em colocar a empresária do ano e o empresário do ano. Mas nós tivemos que separar. Porque não indicam as mulheres. Não indicam. Nós moramos numa região machista e uma região onde nós temos problemas na sucessão feminina. Então nós temos que evidenciar a força feminina. Então nós separamos e agora sim está lá a categoria a empresária do ano. Vai ser o primeiro ano que vai ter empresário do ano. Outra coisa, o processo de votação. Antes, quando a população votava, a população tinha que escolher 3 de cada categoria também. Mas hoje não, ela escolhe uma. Por quê? Porque eu quero pedir voto para mim, então eu falo assim, vota em mim, Marcos Caldelay. A pessoa ia votar, ela escolhia aleatoriamente. Os outros, às vezes, nem conhecia, porque votação acaba mandando pro Brasil inteiro, pro fornecedor, tudo. E aí tinha o mesmo peso quem você queria. E aí você vai, olha lá, você vê de repente você vê a marca que a pessoa, aí você acaba... Agora não, você vota uma vez. Você vota um por categoria. E outro ponto realmente a gente colocou um processo de validação, que é aquele que você tem que mostrar que você não é um robô, né? Sim, porque o ano passado, você não acredita, as tentativas que tiveram, entendeu? Gerou tanto trabalho para a auditoria, lá, a validação, que nós investimos nisso, até para dar mais credibilidade ainda. Então, é assim, cara, a pessoa quer ganhar. Né? Não, e as empresas, elas mandam internamente, colocam em redes sociais, para realmente que os funcionários... Você não recebeu ainda pedindo voto? Eu já recebi, ó. Vou pedir voto, então. Será que eu posso? E aí? Vota aí, gente. Empresa do agronegócio e prática sustentável, volta na COF, pelo amor de Deus. Tá, é isso aí, tem que... 2 categorias esse ano, hein? A Amandinha, que nós estávamos falando, que veio aqui, ela ganhou o prêmio, os 3 primeiros prêmios, ela ganhou os 3 seguidos. O ano passado ela nem foi para a terceira fase. E eu falo para ela, por quê? Porque você achou que já estaria, não fez pedido, não pediu votação, o que aconteceu? Não foi. Aí esse ano ela falou, você me segura. Porque ela, né, a Luísa Helena Trajano posta vídeo pedindo. E ela fala, ela agradece muito ao prêmio, a visibilidade que ela teve, e o prêmio que fez com que ela tivesse uma aproximação com um monte de gente importante. E ela assina lá, onde ela coloca campeã 3 vezes consecutivas do prêmio Líderes Regionais. Mesmo porque além de toda essa visibilidade que você falou das redes sociais e tudo mais, vocês conseguem levar televisões daqui, tem uma cobertura grande. Sim, toda a imprensa. A imprensa inteira cobre o evento. É um evento muito... que eles tratam com muito carinho, porque a gente põe 50 bi sentado, né, amigo? Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa, né? A gente tem o povo da grana ali, o povo do investimento. Da Bufunfa lá, né?
Isso aí. Ô Marcos, e outro ramo de atividade sua que inspira as pessoas também são os livros, né? O Leandro até falou aqui que já leu um livro seu. Quer saber de onde veio essa sua vontade de escrever? Você tem 3 livros publicados, né? 4 livros publicados. E de onde veio isso? Como o primeiro livro, que é o 99.9 não é 100, ele na verdade aconteceu porque eu tinha sido eleito pela Forbes, o Jovem Executivo de Maior Sucesso, em 2014, e a editora, me procurou para conhecer sobre a minha trajetória. E adorou. Pô, minha trajetória realmente foi de muita luta e tal. Como muitos têm as suas, mas essa é a minha. Né? E o tema 99.9 pegou e é a forma como eu sempre me cobrei. Eu nunca tive espaço para perder. Então, eu nunca achei que eu tinha que fazer só o básico. Eu tinha que sempre ser um outstanding. Então, eu corria para isso. Né? Porque era assim que eu ia me sentir, ia ser visto. E quando a editora me procurou, então fez o roteiro, né, do livro, da forma como eu queria falar, e ela perguntou para mim, né, por que você se considera um grande sucesso e diferente de muitos jovens que não chegam onde você chegou? Aí eu falei, olha, tecnicamente, todo mundo pode ser igual, então eu não acho que foi pela técnica. Mas o que eu acho que me fez diferente dos outros é em relação às minhas atitudes. E naquela época nem se falava em soft skills. E eu bati nessa tecla falando que o que me diferenciava eram 4 atitudes. A primeira, que eu nunca precisei de ser dono de nada, mas eu tinha DNA de dono. Minha cabeça pensava como cabeça de dono. Em se desafiar, amar desafio, pôr a cabeça na guilhotina, querer sempre mais. Segundo ponto é senso de urgência. Tudo para ontem, não pensar só no seu umbigo, pensar no todo. Empresa em primeiro lugar, o resultado. Né? Terceiro lugar é brilho nos olhos. Eu não tenho cliente, eu tenho parceiro. Quem tem cliente está fadado a morrer. Então eu faço relações para a vida. E isso é uma diferença grande quando você quer construir resultado. Então, se eu tenho que fechar o resultado desse mês, eu ligo para o cliente e falo, eu não quero saber, estou te mandando meu produto. Aí você recebe e ponto, acabou. O mês que vem a gente resolve. E, assim, e por último, excelência. Não adianta nada você ter as 3 primeiras atitudes se você não entregar, de fato, o resultado. E para mim, excelência, o meu mentor é o Paulo Storani do BOP. Eu adoro ele. E para mim é o seguinte, missão dada, missão cumprida. Só que, quando você recebe uma missão no BOP, você vai subir um morro do Alemão, se você não confiar no outro, o que acontece? Você pode morrer. E na vida profissional é isso. Saiba a hora de apertar o revólver, porque senão o revólver vira para sua cara. Então eu levei isso a ferro e fogo, é assim que eu acredito. O livro foi um estouro, foi um sucesso, aí veio o segundo, aí veio o terceiro e veio o quarto. E o quarto muito importante, porque o quarto eu resolvi escrever antes da pandemia sobre as atitudes necessárias para a gente passar por qualquer turbulência. Nem sabia que vinha a pandemia. Aí veio a pandemia, potencializou ainda mais a força do livro. Sim. E eu resolvi falar, cada uma das atitudes que eu ponho no livro, são 10 atitudes, eu cito um empresário daqui da região nossa, que eu acho que tem a característica daquela atitude. Aí eu falei, eu poderia ter citado o Guilherme Benchimol, Luiz Heleno Trajano, mas eu falei, não, eu vou citar os empresários da minha região e vou mostrar para o Brasil inteiro quem são essas pessoas e que se não conhecem ainda. Né? E eu fiz isso. Só que o legal é o seguinte, que nem o Facchini está no livro. Eu mandava para o Facchini falando assim, eu tenho 10 atitudes que eu vou escrever, mas eu acho que essa é a que mais parece com você. Os 10 eu acertei na moça, acredita? E eles concordaram. Eles concordaram. Então o livro ficou prático. E essa é a minha diferença. Meus livros são práticos. Meus livros você lê, tem vontade de continuar lendo porque você se enxerga naquilo. E todos os livros, meu último capítulo, é sobre minha experiência de fé. Eu sou católico, equipista de Nossa Senhora e tenho uma relação com a fé muito forte. Hoje eu só estou em pé porque eu acredito muito nisso. Né? Tem uma força maior que me conduz e faz eu ser quem eu sou. Né? E eu sempre ponho essas experiências com maior fortaleza para o meu desenvolvimento. Eu que passei momentos difíceis na Bombril, eu sei o que é fechar uma porta e pedir para Nossa Senhora te ajudar. Né? Eu sei o valor desse peso, de pegar o teu motorista, eu entrava no carro e falava, reza o terço agora. Ele rezava comigo o terço. Então eu sei o poder disso, para me deixar de cabeça em pé, para me deixar uma pessoa forte, para vencer tudo que tem na frente. E nesse último livro eu conto uma das maiores experiências que eu tive, que foi com um casal de amigos que tem um filho de 21 anos que morreu de câncer. E eu fui no velório. E o menino é adorado na escola. Gente, tinha mais de 1000 pessoas no velório do menino. E assim, sabe, comoção geral, porque um jovem
né, muito jovem, que morreu de câncer e tal. E o pai não chorava. E a mãe não chorava. E eu falava, não. E quem é pai sabe o que significa seu filho. E não chorava. E não chorava. E aquilo me incomodava. E eu chorava que nem um condenado. Até que na hora do fechar o caixão, o pai vira e fala, hoje é um dia muito feliz para mim. Eu falei, enlouqueceu, estão dando remédio para esse homem aí, pelo amor de Deus. Ele falou, eu quero agradecer a Deus que permitiu que durante 21 anos a pessoa me chamasse de pai. Então, olha a magnitude disso numa situação daquela, uma pessoa ter coragem de falar isso. Aí você se sente desse tamanho, né? Um pequenininho, uma porcaria. E a gente com problemas tão pequenos no nosso dia a dia, empresa, e a gente acha que é o fim do mundo, né? Então vamos parar de olhar sempre a coisa ruim do que acontece e tirar o melhor proveito de tudo isso. E eu vivi na pele isso depois. Eu sempre fiquei pensando nisso, eu escrevi sobre isso. E eu fui visitar a Favela 3D com meus filhos, que eu trouxe em julho do ano passado, no dia do meu aniversário, dia 5 de julho, para eles conhecerem uma favela. Eles ficaram encantados, óbvio, né? Admirado com o que viram. Pai, você viu que as pessoas são felizes? Minha filha falou para mim isso. Eu falei, pois é. Por que são felizes? Porque aquilo que tem satisfaz. Hoje em casa mudou muita coisa. Meu filho, se ele não toma o leite todo, eu falo, você lembra? Tem gente que está querendo isso, né? Ele dá um golão e toma o restante, né? Então são valores. E eu estou voltando para Catanduva, um caminhão me fecha e eu capoto o carro, com meus 2 filhos dentro do carro. Eu dirigindo, meus 2 filhos atrás com uma sobrinha. E quando capotou o carro, cara, assim, a sensação, você como pai, você não quer nem saber o que vai acontecer com você. Mas eu pus a mão atrás, eu queria, assim, pelo amor de Deus, meu pensamento era meus filhos, né, tudo ali. Só que eu não estava correndo, e foi bem na entrada de Cedral ali. O caminhão entrou com tudo. E eu brequei, para não bater no guarda-reio, eu virei a direção para o outro lado, girou, bateu a roda na guia, e ele ficou, nem capotou, virou assim e ficou virado. Nisso um carro que estava atrás parou, viu todo o negócio, falou, meu, esse cara foi imprudente, passou na sua frente, tal. Eu só falei para ele assim, ajuda a tirar meus filhos. A sensação de você pegar seu filho e tirar do vidro, assim, né? Eu achava que o carro ia explodir, então eu queria tirar. Aí eu saí dali, acabou meu dia, né? Você fica naquela sensação, podia ter meus filhos, né, pior acontecido e tal. Aí eu cheguei na minha casa em Catanduva, meu aniversário, liguei pro meu irmão, que minha sobrinha estava junto, contei, falei, aconteceu isso e tal, super chateado. E minha filha quis ir dormir comigo. Entrou no quarto, né, à noite, e falou, pai, posso dormir com você? Eu falei, lógico. Aí minha filha olhou para mim e falou, ô pai, você me salvou, né? Cara, aí eu olhei para mim, eu desde aquele dia, eu falei, cara, você quer saber? Eu salvei a minha filha. Aconteceu isso para eu salvar a minha filha, para eu mostrar o corpo, que pai que eu sou. Fudido. Que eu podia ter virado pro guarda-reio e tinha acabado com a vida. Não, eu salvei, eu pensei correto, eu virei, salvei, ponto, acabou. Falei, eu que vendo que não é para pensar em coisa ruim, vou continuar pensando. Não. Salvei, ponto, acabou. E é isso que nós temos que fazer na nossa vida, né? Quanto mais você pensa em coisa ruim, mais acontece. Eu tiro da cabeça, ponto. Semana retrasada eu estava no voo indo para São Paulo. Eles me seguram aí, porque senão eu não paro de falar. Vai, tá. E eu estava com o Fernando, que é o dono um dos donos da Ultra X, né? Dr. Fernando. E nós vivemos uma experiência assim. Talvez eu me emocione um pouco, porque eu detesto falar de coisas desse tipo de situação. Mas quando eu entrei no voo aqui em Rio Preto, ele entrou comigo. Aí ele percebeu que eu estava bem assim. E eu mandei uma mensagem na hora para ele. Estava sentado ali. Eu falei, eu não estou conseguindo nem olhar para trás. Atrás de mim tinha um pai com uma criancinha de 6 anos, 5 anos, com câncer. Eu acho que veio fazer algum tratamento aqui na região, de fato.
Mas aquilo me corta o coração, não adianta. Eu olhei aquilo, uma fragilidade gigante, um cara super simples. Você olha, você fala, meu, o que mais que ele quer? O filho poder sorrir. Tá aí o menininho lá, todo assim. Cara, me deu um desespero. Eu entrei num acesso de choro tão grande, sozinho, assim, não parava. Não parava de chorar. O Dr. Fernando não sabia o que fazer. Assim, eu não conseguia me controlar. Eu não conseguia me controlar. Porque eu vivo muito longe dos meus filhos. Então você fica pensando 300 coisas, você tem essa oportunidade. Quando você vê isso, você quer dar valor. Nossa, você não tem ideia. Você não tem ideia. Ele me abraçava e falava assim, Marcos, você é uma pessoa muito boa. Você é uma pessoa muito boa. Marcos, você é uma pessoa muito boa. Falava para mim, porque eu não conseguia me controlar. Eu não conseguia. Tanto que quando parou o avião, ele pegou, a mãe ligou. E ele começou a falar com a mãe dele. Aí eu já fui, já estava pior, já chorei mais, né? Mas eu não queria, né, que me visse chorando. Até a situação, eu queria abraçar, sabe? A vontade de fazer assim. Mas aí você pensa, eu saí de lá, eu falei, de novo, eu falo, Deus me dá umas coisas, às vezes para valorizar tão grande esses momentos, né? Que a gente tem quando tá com filho, que tá com família, tudo abraça, beija, sabe? Para que brigar, para que deixar de construir as coisas? Não, a gente tem que estar junto sempre. A vida é tão curta para a gente viver e a gente fica se apegando a tantos problemas, coisa boba, que nem quando tem Natal em família. Ai, o pessoal, porque vem esse tio que vai brigar, que não faz nada, essa tia folgada. Cara, que delícia, deixa ela ser folgada. O importante é que a gente está todo mundo junto, vamos ser felizes e ponto, acabou, né? E isso eu prego. Eu sou um cara muito exigente em tudo que eu faço, eu me cobro muito, mas eu tenho um coração gigante. Porque eu não consigo pensar na maldade do ser humano. É incrível, né? A minha esposa fala muito isso para mim. Eu não consigo pensar na maldade do ser humano. Eu já levei muito na cabeça. Porque eu não consigo. Eu durmo com a cabeça tranquila porque eu não faço mal e não faço mal para ninguém mesmo. Não me lembro um momento que eu possa ter feito mal para alguém. Mas eu não admito. Eu não consigo olhar e ver e falar, como essa pessoa pensou nisso? Como é que essa pessoa fez isso? Para que fez isso? Eu não consigo entender. Não paro de falar, né? Olha, mas esse aí final, pô, foi como a gente falou no outro episódio, uma aula, né? Uma aula, isso aí. Ô Marcos, e quanto que, só pra gente encerrar, uma coisa que você falou rapidamente que eu queria entender, o quanto que sua fé é importante pra você hoje em dia? Não, pra mim, eu acordo todo dia, eu rezo, eu escuto Padre Alex, que é orar não costuma fazer bem todo dia, né? Eu escuto, eu rezo, eu agradeço, eu peço para as pessoas e rezo o Magnífica, que é de fato uma oração que aí quem é equipista de Nossa Senhora tem na prática. E antes de dormir eu faço a mesma coisa. Se eu tenho algum problema durante o dia, eu vou para o banheiro, eu rezo e assim, eu uso isso ao meu favor o tempo inteiro mesmo, tá? Eu vou na missa todos os domingos. Se eu não for, parece que alguma coisa vai acontecer de errado comigo, então por isso eu nem falto para não dar motivo né? Eu posso ir agora, eu vou fazer uma viagem internacional, primeira coisa que eu tô na cidade, eu vejo que hora é a missa, que vai ter no domingo ou no sábado, porque eu vou na missa, né? Então, eu acredito, eu rezo para as pessoas, eu realmente, assim, às vezes acontece uma coisa errada, né? Assim, eu falo, se a pessoa me atacou, eu falo, vou pôr na minha oração para ver se abençoa essa pessoa, eu até consigo comprá-la de outra maneira, né? E acreditar que tem algo maior, né? E eu sei que Deus me dá muito, muito mesmo, né? Eu sei que eu me considero uma pessoa muito diferenciada em relação a isso, né? As coisas às vezes acontecem na minha vida que eu falo, pô, por que aconteceu? Porque tinha que acontecer mesmo. Acredito muito nisso. E quando você caminha buscando o bem, não vai faltar gente para te ajudar. O maior investimento que a gente faz na gente é relacionamento. Então, se me chamam para tomar um café, eu dou atenção, eu converso, eu faço isso, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? É verdade. Muito bom. Marcos, muito obrigado por essa aula, esse bate-papo. Acho que reforçou ainda mais para a gente a importância de conversar com empresários de sucesso e focar cada vez mais na nossa região. Eu sei que religião não se fala no mundo em
empresarial, mais comigo fala. Eu prometi para mim mesmo, quando eu tive a oportunidade de chegar próximo do Papa Francisco, onde eu fiz uma oração que eu escrevi no meu segundo livro, que eu falei, onde eu for eu vou falar sobre fé. E hoje todas as minhas palestras onde eu vou eu termino sobre fé. Às vezes eu pego, aí você vai fazer o brief com a empresa, né? Aí eu falo como que vai ser, aí chega nessa hora e falo assim, então, mas a gente gostaria de pedir, não falasse, né, de religião. Eu falo, não, não falo de religião, eu falo de fé. Não, mas mesmo assim eu falo, não, mas isso é uma condição que não existe. Né? Isso é o auge do meu momento. Aí eu falei, na hora você vê. Ou para alguns eu deixo falar isso, você fala, não, tá bom. Aí na hora eu falo. Aí na hora que termina eu falo, você vê. Né? Você nem prestou, nem percebeu. Você vê a importância disso. As pessoas têm vontade de falar sobre. É verdade, a gente inclusive trouxe o Bispo aqui de Rio Preto, foi um episódio super bacana. Super assim. especial, falar com o Bispo foi muito especial mesmo. Foi muito. Emocionante. É isso, gente. Encerramos então, hein? Encerramos, obrigado a você que acompanhou, você já sabe, gostou do conteúdo, compartilha aí com seus amigos, sua família, seus amigos empresários, seja para todo mundo. E Marcos, mais uma vez, muito obrigado. E nos vemos. Quer falar quem é semana que vem? Melhor não. Não, deixa. Melhor não, né? Então nos vemos semana que vem, nos acompanhe nas redes sociais. Até a próxima. Tchau. Valeu.